É impressionante como Madame Satã é um nome que está no imaginário de qualquer pessoa com o mínimo de acesso à história política nacional recente, ainda que através de filmes, documentários, posts nas redes sociais, do novinho ao mais velho, porque foi um transformista brasileiro do século XX. A gente está no século XXI, tá? Que já tem quase 23 anos, ou seja, tem um monte de seguidor nesse canal que não nasceu no século passado como a gente. Mas nesse episódio de Bichas da História, nós vamos contar um pouco do João Francisco dos Santos, como e por que ele cometeu tantos crimes e ainda assim se tornou uma alegoria de brilho, luz, resistência, um dos maiores arquétipos da malandragem carioca, embora fosse pernambucano, e uma figura emblemática da vida noturna marginal e periférica do Rio de Janeiro, ainda na primeira metade do século XX, sendo uma celebridade pelo final da sua vida ali nos anos de 1970. Ele virou filme, documentário, livro e o mais curioso é que Madame Satã passou pelo menos 27 dos seus 75 anos na cadeia, entre inúmeras indas e vindas. E ele afirmou em 1971, em uma entrevista para o jornal O Pasquim, porque tinha predileção de brigar com policiais. É que ele não tolerava o tratamento que os policiais davam às pessoas, principalmente quando elas eram consideradas suspeitas, tornando-se ainda mais violentos, como ainda hoje costumam ser quando se trata de pobres, negros e homossexuais. 3 identidades que Madame Satã acumulava nele só. Gente, é muita coisa. Eu não vou conseguir contar tudo, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal Bi-Quarentona, onde a gente conta histórias, as nossas histórias e também histórias de grandes personalidades, como esta série de Bichas da História. Então vai logo dando seu like aqui, deixa seu comentário, manda para algum amigo. Não esquece que esse pix aqui de baixo é para você mandar uma quantia qualquer para ajudar o canal a continuar fazendo vídeos incríveis. E lá nas redes sociais, nas outras vizinhas, tem vídeo todo dia e o negócio pega fogo, corre lá. No dia 25 de fevereiro do ano de 1900, que pode ser 1903, tá? Não tem uma exatidão, nasceu João Francisco dos Santos, o Madame Satã, um dos grandes arquétipos daquilo que era a malandragem carioca, embora ele fosse pernambucano de Glória de Goiatá. Essa data é uma data adotada por ele mesmo, porque o registro dele de fato é de 1903, mas naquela época era muito comum as crianças serem registradas um ano depois, ou 2 ou 3 depois de nascidas. João foi criado numa família de 17 irmãos e chegou ao Rio em 1908, ou seja, ainda era muito criança. Mas veja bem, eram 18 filhos, o pai deles morreu, a mãe ficou numa situação desesperadora e começou a negociar os filhos mais novos, exatamente, começou a vendê-los. Então, aos 7 anos, João foi negociado com um vendedor de cavalos. Ela trocou o filho por uma égua, sendo que o vendedor de cavalos prometeu dar escola e comida para o garoto, mas era tudo mentira. Ele o colocou para trabalhar como escravo. E ali, trabalhando muito criança como escravo, um ano depois ele conheceu a Dona Felicidade, uma mulher que o convenceu a fugir da fazenda do Laureano, que era esse cara, o vendedor de cavalos, e ela o levou para o Rio de Janeiro em 1908, mas ela também o escravizava. Ela o colocou para trabalhar numa pensão que ela tinha em condições absurdas com apenas 8 anos de idade. Ele até que resistiu, mas perto dos 13 anos, ele fugiu e foi viver ali pela região da Lapa como vendedor ambulante de pratos, panelas de alumínio em algumas lojas famosas ali do centro. E já por ali, naquela idade, ele cometeu os seus primeiros furtos e roubos, apanhando da polícia desde criança. Eu vou dar uma pulada aqui pra frente e depois eu volto. Já ali fazendo teatro e transformismo em 1928, quando ele voltava de um trabalho no teatro, Satã resolveu jantar num boteco onde encontrou um segurança, um vigilante noturno chamado Albert, que o provocou com xingamentos, chamando ele de viado. Daí então Satã sacou uma arma, uma pistola que ele tinha e meteu bala nesse vigilante. Essa foi uma das primeiras grandes condenações de Satã, que passou 2 anos e 3 meses na prisão de Ilha Grande. Depois de ser preso e solto, absorvido por legítima defesa, Satã se afastou da carreira de artista e passou a viver uma carreira marginal. A vida de João, Madame Satã, foi marcada por outros 29 processos, 3 homicídios, 13 agressões, 2 furtos, 3 desacatos, 4 resistências à prisão, 1 ultraje ao pudor, 1 porte de armas e outros delitos menores. Dos 29, ele foi condenado em 10, passando um total de 27 anos e 8 meses na cadeia. Então, com essa longa ficha criminal, João Francisco era um alvo fácil para os policiais,
que também eram alvo dele, porque João tinha ódio da polícia. Além disso, atribui-se ainda a Madame Satã cerca de 100 assassinatos e mais de 3.000 brigas, mas nunca confirmadas por ninguém, nem por ele. Mas e esse famoso apelido Madame Satã acontece quando? Eu vou contar mais lá pra frente, porque eu vou voltar nesse pulinho que eu dei aqui na história. Quando ele tinha 16 anos, aconteceu a primeira gravação de um samba, ou seja, a primeira vez que uma roda de samba foi gravada em vídeo. Era o samba Pelo Telefone. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Então a cena do samba ali naquele ano influenciou muito a vida dos negros que viviam de samba ali na Lapa. E não seria diferente com Madame Satã, que aos 18 começou a trabalhar como garçom na Pensão da Lapa, uma casa de tolerância da época. E aí naquele momento da história, o sonho de ser artista começou a nascer dentro do João, porque também a companhia francesa Bataclan passava uma temporada na cidade apresentando seu teatro revista. Então assim, pelos 18 anos, vivendo ali por aquelas periferias, ele decidiu que seria artista, mas só lá pelos 22 anos, ele conheceu a atriz Sara Nobre, a artista que apresentou ele ao mundo do teatro e começou a fazer trabalhos temporários e a conviver com muitos malandros, o que o tornou conhecido na noite carioca, pelas brigas de bares e porque ele tinha um famoso soco de esquerda. Inclusive, ele relata em sua biografia que ele foi treinado por um cara chamado Sete Coroas, que era o maior malandro da época, que na real conheceu Madame Satã ali pelos 13 anos de idade ainda. E não, ele não foi a vida inteira Madame Satã, isso veio muito depois. No espetáculo que ele fazia em Copacabana, ele assumia a identidade de Mulata do Bacolelê. Na época, o transformista se sentia muito realizado com a profissão, e desde que havia conseguido entrar para o teatro, ele havia se afastado um pouco da vida boêmia ali na Lapa e dos crimes que cometia. Foram bons anos como transformista e ator de teatro. Porém, em 1928, como eu já contei lá no começo do vídeo, ele se meteu numa briga que acabou resultando na morte do vigilante Alberto. Por este crime, Madame Satã foi condenado a 16 anos de prisão especificamente, e isso marca o fim da carreira artística do transformista, porque tudo ali acaba e começa uma vida de desgraça. E ele cumpre apenas 2 anos e 3 meses de prisão, porque ele foi absolvido desse crime sob a alegação de que foi legítima defesa. Então, preso aos 28 anos, ele passa 2 anos e uns trocados na cadeia, saiu e já tinha 31, ou seja, década de 1930. Fica muito fácil temporizar essa história, porque ele nasceu em 1900. Então vão acompanhando as datas dos acontecimentos, que é sempre a idade que ele tem. Após sair da prisão, Madame Satã começou a trabalhar como uma espécie de vigia em um dos bares e boutiquins mais famosos ali da Lapa. Mas mesmo trabalhando como vigia, a sua rixa com a polícia não havia acabado. Depois do assassinato do vigilante Alberto, muitas autoridades prometeram se vingar dele por anos. O irmão do vigia Alberto até planejou uma emboscada para ele, mas nesse dia da emboscada, Satã estava armado, o que resultou em um grande tiroteio com Satã ferido no ombro e um outro tiro na perna. Mas essa briga não deu em nada. Só que pouco tempo depois, um outro irmão do Alberto decidiu provocar Madame Satã e proibir ele de entrar num famoso cabaré da Lapa, chamado Pigalle. O transformista surrou esse cara, ele foi preso em flagrante e condenado a 2 anos de prisão novamente por agredir um agente público. Mais alguns anos de cadeia e de vida perdida, ele começa a chegar aos 40 anos, porque ele foi e voltou para a cadeia muitas vezes nesse interim. E ali pelo começo de 1940, ele foi preso novamente, mais uma vez porque policiais militares, vigilante, todo mundo que representava a segurança pública queria vê-lo morto de alguma forma, e o perseguia. Mas ele resistia vivendo. Ele estava ali no bar Canaã, que era um bar muito famoso, quando um sargento do exército disparou 6 tiros, fugindo em seguida. Satã não foi atingido por nenhum dos tiros. Podia ter ficado de boa, né? Mas não ficou. Ele foi atrás do sargento e feriu o agente com um corte nas nádegas. Foi preso novamente e o malandro passou mais 4 anos no presídio de Ilha Grande, onde ele já tinha sido preso várias vezes e era bastante conhecido. Quando ele saiu da prisão, já por esse crime de ter cortado a nádega do policial, Madame Satã decidiu mudar de vida, adotando a primeira de seus 6 filhos adotivos, a Ivonete. E ele resolveu abrir um negócio próprio, uma lavanderia. Eu não sei se eu já falei, mas eu acho que eu não falei não. Ele se casou com uma mulher com quem adotou 6 filhos. Falei? Não falei. Se eu não falei, eu falo mais lá pra frente. Apesar da tentativa de mudar de vida, Madame Satã continuou a receber ameaças da polícia. Pouco tempo depois, um senhor heterossexual foi morto em uma rua, ali perto do antigo Teatro República do Rio de Janeiro. E obviamente que a culpa recaiu sobre o malandro. Satã era completamente inocente, mas acabou sendo torturado por 3 dias pelos policiais até que confessasse o crime e por isso passou mais 2 dias presos na delegacia da Esplanada do Castelo. Após o fechamento da lavanderia, Madame Satã abriu um novo negócio, que era uma espécie de
pensão para abrigar prostitutas e assim ele poderia ganhar algum dinheiro. Mas com o sucesso do pequeno hotel, a atenção da polícia se voltou novamente para ele. As autoridades acreditavam que a pensão, na verdade, era um prostíbulo, mas não era apenas um abrigo para as prostitutas que trabalhavam nas ruas. Daí ele foi chamado para depor, uma vez que estava sendo acusado de lenocídio, que era uma prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição. Nesse interrogatório, o delegado deu um tapa no rosto do Satã, que não guardou recado, ele revidou o tapa. Daí ele apanhou ainda mais dos policiais na delegacia nesse dia. Apesar de ser absolvido da acusação de lenocídio, ele foi condenado a cumprir mais 1 ano e 6 meses de prisão por agressão. Ao sair da prisão, o Satã arrumou mais uma confusão com a polícia. Dessa vez foi com um delegado chamado Frota Aguiar. Na versão do malandro, o delegado Frota Aguiar o perseguia constantemente, o que certamente era verdade, e numa dessas Satã foi até a delegacia da polícia, quebrou o delegado inteiro no soco lá mesmo por conta dessa perseguição. Obviamente que os policiais pegaram ele ali e ele foi espancado quase que até a morte. E mais uma vez ele foi preso. E com uma boa relação que ele mantinha com os outros presos e com a administração do presídio, o Satã trabalhava na cozinha, ganhando alguns dias de liberdade extra lá em Ilha Grande, onde ele sempre era preso desde sua primeira passagem. Mas aí nessa prisão em 1943 ele resolveu fazer a sua fuga. Como se não bastasse, ele resolveu fugir da prisão de Ilha Grande com 2 comparsas, o Pepe e o Americano. E eles simplesmente se atiraram no mar, nadaram até a praia do Leblon. Só que já muito exausto, Madame Satã acabou sendo capturado e voltou para a cadeia, de onde só saiu em 1946, sem cumprir toda a sentença. Mas gente, vamos lá? Nesse mesmo ano, ele brigou com 12 soldados da aeronáutica defendendo uma amiga que era prostituta, que não havia sido paga pelos soldados, foi preso novamente, pegou 19 meses, depois ele se muda para São Paulo, acaba sendo preso mais uma vez por atirar um policial e pega 13 meses, cumpre pena, é expulso da cidade de São Paulo e volta pro Rio. Tenta trabalhar com uma companhia de teatro e até pega um papel, ele pegou o papel de Carmen Miranda. Daí ele faz a bobagem de querer viajar com essa companhia de teatro para São Paulo, de onde ele já havia sido expulso. A polícia o encontrou e o mandou de volta para o Rio de Janeiro. Daí ele já completa seus 50 anos. Ainda em 1950, houve mais 2 prisões e ele nunca parou, tá, gente? Tomando mais 7 anos de prisão, sempre escalonadas em períodos diferentes. Mas o ano de 1955 foi marcado na vida de Madame Satã por outro grande acontecimento: a briga e morte de Geraldo Pereira, um sambista brasileiro muito conhecido nas décadas de 1940 e 1950. Satã contava que estava tomando um chopp no bar Capela, ali na Lapa, quando Geraldo chegou ao bar, acompanhado de sua mulher, e sentou-se numa mesa próxima, pedindo 2 chopes. Após tomar alguns goles, Geraldo teria insistido que os dois deveriam trocar de chopes, tomando para si o copo de Satã, que não gostou da história, avisando Geraldo que o copo era dele, que ele pegou o copo errado. E isso foi o estopim para o sambista chamar Satã para uma briga, ou seja, era só uma maneira que ele tinha de provocar Madame Satã para brigar mesmo, porque todo mundo queria brigar com ele. Satã deu um soco no sambista, que caiu, bateu a cabeça no meio-fio e foi levado ao hospital, onde morreu por negligência médica, diz a versão de Madame Satã. Outras pessoas, no entanto, também confirmaram que o artista sofria com outros problemas de saúde, o que leva a crer que a briga com o Satã não foi a causa oficial da morte. Na época, os laudos médicos inocentaram o malandro, alegando que a causa do óbito havia sido um derrame cerebral. Mas apesar de ter sido inocentado e das alegações, a lenda de que Madame Satã havia matado um homem com apenas um soco se espalhou rapidamente, aumentando ainda mais a fama de malandro e de que ele tinha realmente um soco muito forte. Agora sim, vamos explicar como surgiu esse apelido Madame Satã. Lá no ano de 1938 ou 39, não se tem essa data exata, João Francisco foi convencido a participar de um concurso de fantasia no baile de carnaval promovido pelo bloco Caçadores de Viados do Teatro República. Na época, esse concurso era muito famoso. João resolveu aparecer com uma grande fantasia de morcego, que era inspirado no morcego da região de onde ele nasceu, e ele acabou ganhando o primeiro lugar do concurso. O prêmio era um rádio e um tapete de mesa. Dias depois, João e seus amigos foram presos no Passeio Público, que era um famoso parque ali no Rio de Janeiro, por ser um ponto de encontro dos homossexuais. Na hora de registrar a ocorrência, o delegado pediu que João falasse qual era o seu apelido. Sim, os gays tinham um apelido de rua naquela época, mas ele afirmou que não tinha nenhum apelido. Obviamente que o oficial naquele momento reconheceu o malandro como vencedor do concurso e reconheceu quem ele era. Daí, imediatamente, ele associou a fantasia ao filme Madame Satã, do cineasta Cecil B. Mille, que havia sido recentemente lançado
encontrada no Brasil. Daí o delegado decidiu apelidar João Francisco dos Santos de Madame Satã. Depois de soltos, os amigos de João espalharam essa história pela cidade e João no começo não gostava muito desse apelido, mas ele se conformou aos poucos e acabou assumindo a alcunha. Em pouco tempo, Madame Satã já era uma lenda no Rio de Janeiro. O apelido se espalhou tão rapidamente que inúmeros outros transformistas tentaram se batizar de Madame Satã, mas o próprio João se apropriou dele e não deixou que ninguém fosse outra Madame Satã além dele. Anos mais tarde, após deixar a prisão pela última vez, já bem velho, a imitação de Madame Satã da cantora Carmen Miranda virou um show na boate Cafonas. Em 1975, veja, ele já tinha 75 anos, que é um ano antes de sua morte. Madame Satã atuou no teatro musical na peça Lampião do Inferno, que foi escrito pelo diretor Jairo Lima e dirigido por Luiz Mendonça, onde ele interpretava o papel do próprio Satanás, contracenando com Elba Ramalho, Tânia Alves, Joel Barcelos, só gente famosa. Mas nada foi fácil na vida dele. Madame Satã iniciou a sua vida sexual aos 13 anos. As meretrizes organizavam os bacanais e desde criança ele já participava, marcava presença ali e teve experiências heterossexuais e homossexuais. Mas ele diz o seguinte numa entrevista, abre aspas: "Eu gostava mais mesmo de ser bicha. Por isso eu sou bicha." Essa é uma frase dada em uma entrevista para o seu livro de memórias. Quando perguntado se ele era homossexual em entrevista concedida ao jornal O Pasquim em 1971, Satã respondeu categoricamente, abre aspas: "Sempre fui, sou e serei." E aqui eu acho que a gente faz um recorte com o primeiro episódio dessa série de Bichas da História, em que eu falo do Clodovil e de todo o seu ódio por si mesmo de ser gay. Mas pra entender isso, dessa vez eu não vou fazer o Bicha Rasa Não Se Cria e dar uma palestrinha aqui não. Eu apenas recomendo que vocês todos leiam o livro Ética Bicha, do Paco Vidarte. Daí vocês param de dizer que a palavra bicha é pejorativa, é ofensiva, porque, gente, gay é identidade, mas bicha é resistência. Já dizia Madame Satã nos idos anos de 1900. Ao que tudo indica, Madame Satã teve um único amor homoafetivo antes do seu casamento, que era com um malandro e cafetão conhecido como Brancura, considerado o grande amor de sua vida. E eles foram felizes por um pouco mais de 2 anos. Mas Brancura se apaixonou por uma mulher, fugiu do Rio de Janeiro para se casar com ela e abandonou Madame Satã. Movido pelo ciúme, não poderia ser diferente, Madame Satã foi até Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, para matar o casal, mas ainda bem que ele não encontrou os dois. Como eu havia dito lá no começo, e eu achei que eu já tinha dito, aos 34 anos, Madame Satã se casou com Maria Faisal e com ela ele criou e educou 6 filhos adotivos. Em 1971, Satã concedeu uma polêmica entrevista ao jornal O Pasquim e com o sucesso estrondoso dessa entrevista, que trouxe detalhes da sua história de vida, Madame Satã publicou seu livro de memórias pela editora Lidador, chamado Memórias de Madame Satã. Em 1974, foi lançado o filme Rainha de Aba, que conta a vida de um transformista marginal interpretado por ninguém menos que Milton Gonçalves, livremente inspirado em Madame Satã, e eu recomendo muito que vocês tentem assistir a esse filme, assim como vocês também devem assistir ao filme Madame Satã, que é a biografia do malandro interpretado por ninguém menos que Lázaro Ramos. Em fevereiro de 1976, Madame Satã foi encontrado internado em um hospital em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, como indigente. Ele foi tirado de lá na época por um jornalista e cartunista do O Pasquim e foi levado para um hospital na zona sul do Rio, no bairro de Ipanema. Mesmo com o tratamento adequado, num ótimo hospital, Satã morreu após ter complicações de um câncer no pulmão. Apesar da versão oficial afirmar que o transformista havia morrido por causa de um câncer pulmonar, o amigo que o encontrou e o resgatou concedeu diversas entrevistas afirmando que ele havia morrido de AIDS. No dia 14 de abril de 1976, Madame Satã foi enterrado em Ilha Grande, mas Satã sobreviveu 76 anos, fugindo da perseguição da polícia. Essa mesma polícia que até hoje continua a sua caça a pessoas dissidentes. Satã, sim, foi um criminoso, isso é fato, mas um desses criminosos que é produto do meio. Ele foi vendido aos 7 anos de idade, escravizado até os 12, 13, a partir dos 13 anos, e não havia a menor chance desse ser humano encontrar uma ressocialização saindo da prisão a qual ele já tinha nascido nela. Madame Satã era resistência. Ele era um João entre vários Joãos nesse país que conseguem ser resistência. Essa resistência que hoje está cada vez mais difícil de exercer, porque trans e travestis, desde lá até aqui, perderam a sua expectativa de vida chegando a 37 anos. Mas Madame Satã sobreviveu 76 para que sua história fosse contada e recontada sempre que a gente precisar ressignificar o que é sobrevivência de um LGBTQIAPN+. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Agora estão passando 2 vídeos para vocês continuarem maratonando e até o próximo Bichas da História. Tchau!